Agora, quando a gente pensa um pouco na questão teoria e prática, como que fica? A gente pega lá, de repente, o manual da Celesc, lá, a normativa da Celesc, ou de uma cooperativa, a gente vê lá aquele poste quadrado, bonitinho, com a rede de alta tensão passando em cima, a rede de baixa, a gente tem o braço da luminária, e depois a gente tem os cabos ópticos lá, todos organizadinhos. E aí a gente vem para a rua, vem para o que a gente chama do trecho, a gente vem para o trecho, e o que a gente pega? A luminária está de outro lado, a rede elétrica está mais para cima, o poste é mais baixo do que diz a normativa. A gente tem uma realidade um pouco diferente, não são todos os casos, mas a grande maioria deles. Então a gente tem a normativa dizendo uma coisa, mas na prática a gente identifica, tem um pouco de dificuldade, por conta de que o poste que está lá no manual da Celesc não é realmente o que a gente normalmente, não são todos. Obrigado. Obrigado. Não são todos os suportes que a gente pega essa dificuldade. A gente agradece muito, o meu pessoal agradece muito quando a gente pega loteamento novo. Porque o loteamento novo, o poste está lá só com energia elétrica, não tem nenhuma telecom. Então a gente aproveita para lançar o cabo mais rápido. Então a gente tem essa diferença, teoria e prática. E aqui eu coloquei algumas fotos do que a gente pega aí em algumas situações, né? Então, colocar uma BAP aqui, né? Fixar uma caixa de emenda aqui, colocar uma outra reserva aqui, é inviável, né? Então a gente tem algumas, aqui tem uma outra foto, olha só, percebam que aqui, ó, nessa parte aqui já tem um cabo que está lá por cima do braço da luminária, já tem outro aqui, ou seja, não tem mais espaço. E a normativa diz o quê? Que a gente tem que colocar os nossos cabos abaixo do braço da luminária. Só que em muitas situações o pessoal acaba tendo que colocar por cima, porque já não tem mais espaço. Tem gente que até amarra nesse braço aqui da luminária e segue a vida, segue passando cabo. Quais são, então, os grandes obstáculos do cabista? O pessoal que trabalha com a parte de lançamento, tanto de rede, a rede de backbone, quanto atendimento ao cliente. Eu coloquei alguns aqui, talvez vocês pensem em outros, eu coloquei os principais. Primeiro obstáculo, as árvores. Quem é que nunca teve que cortar uma árvore aí para poder passar um cabo de fibra ótica? Né? A gente tem lá um vão de poste e tá aquele baita pé de árvore no meio do vão. Como é que passa um cabo lá? Outro dá uma de macaco, né? Passa pelo meio dos galhos e aí vai lá, fica outro lá do outro lado para tentar achar onde é que está o cabo, ou tu pega uma motosserra, um facão, alguma coisa. Então é um obstáculo para a gente. Às vezes a gente chega assim, hoje a gente vai lançar 1000 metros de cabo, mas tem 2 árvores. Acabou, lança 200. Por quê? Porque a árvore vai ser um obstáculo para a gente vai ter que fazer alguma coisa. E normalmente a gente tem prefeitura, tem a Celesc que deveriam cuidar disso, mas a gente não acontece isso no dia a dia. Então acaba sobrando para o técnico cabista a gente ter que fazer isso aqui, ter que se livrar da árvore para poder passar o cabo. Segundo, os pedestres. Quem é que nunca teve dificuldade com pedestre? A gente está lá passando o cabo, de repente vem aquela senhorinha, vem aquele rapaz de bicicleta e passa pelo meio dos cones, ou passa por baixo da escada, às vezes passa por cima do cabo. Então, por mais que a gente sinalize o local onde a gente está trabalhando, o pedestre ainda é uma dificuldade. São poucos aqueles que param, ei, posso passar por aqui? Normalmente eles passam, e aí a gente tem que tomar esse cuidado também, porque o pedestre não está de capacete, não está com a vestimenta adequada, não está com... Pode cair um alicate, pode cair um cabo, uma BAP na cabeça dele, né? Terceiro, o trânsito. Né? Principalmente nos grandes centros, no centro das cidades, em avenidas movimentadas. Então, o que a gente tem feito em alguns locais com a nossa equipe? Quando a gente tem uma avenida muito movimentada, a gente procura horários alternativos. Ou seja, ou a gente trabalha, pega um pouco mais cedo, antes das 8 horas, ou a gente pega um sábado ou um domingo para fazer aquele lançamento. Porque o trânsito ele é um empecilho. A gente precisa lançar um cabo numa avenida que tem 500 metros. E durante o dia é comércio, é fluxo de gente, a gente tem dificuldade, a produtividade ela baixa por conta disso. Porque a avenida tem muito movimento. Até para estacionar o carro às vezes é difícil, porque não tem vaga. Não tem onde deixar a bobina de lançamento, não tem onde deixar os materiais, não tem onde botar a escada muitas vezes. Porque o trânsito atrapalha nesse sentido. Então uma boa dica é de repente procurar horários alternativos para fazer aquele lançamento. Isso aqui a gente pega tanto na parte de lançamento de backbone, quanto na instalação do cliente. Às vezes a gente precisa fazer uma travessia de uma avenida para atender um cliente, né? Lançar lá o drop lá para atender o cliente. E uma rodovia, uma avenida muito movimentada, então não dá para parar trânsito.
Não dá para toda hora estar parando o trânsito. Então, às vezes a gente procura horários, ou horário depois das 6, fora do fluxo, né, do trânsito, para fazer esse tipo de trabalho. Posteamento é um grande inimigo da gente hoje. Ele deveria facilitar a nossa vida, mas hoje ele acaba sendo um desafio pegar alguns postes, como mostrei nas imagens anteriores. O que acontece? Os postes estão sobrecarregados, né? Quanto mais populoso é o bairro, mais a gente vai ter cabo, mais os postes vão estar sobrecarregados. E além disso, uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia são nos bairros mais afastados, a gente pega muito poste de madeira. Tá? A gente já teve situação do nosso técnico cair do poste, que o poste estava podre embaixo, poste de madeira. Então, uma boa dica é sempre dar uma batidinha no poste, dar uma mexidinha nele, ver se ele está tudo ok para você poder subir no poste e aí ter segurança, porque poste de madeira está cheio na nossa, pelo menos na nossa região a gente encontra muito disso aí. Luminária energizada. Quem já tomou um choque aí na luminária, fio desencapado. Interessante, as luminárias e quem administra a iluminação pública em praticamente todos os estados do Brasil é a prefeitura. Então, ou seja, também é uma terceirizada. Não é a Celesc que faz essa administração, é uma terceirizada. O que a gente pega muito aqui na nossa região? O pessoal, eles colocam lá a luminária, colocam onde eles acharem melhor lá. Muitas vezes, em alguns casos, eles não seguem a própria normativa da Celesc, então a luminária às vezes fica um pouco acima, um pouco abaixo, né, do que pede a altura do poste. E o principal, os fios ficam desisolados, né? A gente vai lá fazer uma manutenção, ou vai passar um cabo novo, está lá o fio desisolado, o técnico, se não tomar cuidado, pode tomar choque. Ainda que está com a luva, ainda que está com todo o equipamento, mas pode bater no rosto, enfim, alguma parte e tomar choque. Então, a luminária energizada é um nosso inimigo. E por último aqui, os terceiros, né, são as telecoms e a própria energia. A gente também tem na nossa região, a Celesc faz a manutenção na rede dela, nas principais, nas redes de entroncamento, nas subestações, mas a gente tem as terceirizadas. O que é a terceirizada? É o pessoal que vai lá instalar o padrão na casa do cliente, é o pessoal que muitas vezes vai fazer teve um rompimento na rede, vai uma terceirizada, não é a própria Celesc, é uma terceirizada que vai lá fazer esse serviço. Então essas terceirizadas, muitas vezes eles também não estão de acordo com a norma. Então a gente tem muita dificuldade com isso. A nossa relação com a Celesc, com as terceiras, a gente não tem ainda um canal de comunicação boa para ajustar e melhorar para a gente, que lança cabo nos postes. E as telecoms, né, que somos nós. A gente vai lá, lançou o nosso cabo, aí tem uma outra operadora que lança o cabo dela. Muitas vezes tu tem uma operadora que está usando o teu suporte, está usando 2 pontos no poste. A gente pega muito disso aí. Tem operadora que a gente já viu que os caras eles olham para o poste, não, nós vamos colocar o cabo, nesse poste a gente vai colocar embaixo da telefonia, no outro poste a gente vai colocar lá em cima do braço da luminária e vai trançando o cabo de um jeito que não tem que tu fazer depois. Muitas situações tu é obrigado a colocar o teu cabo trançado também, ou cruzado, porque alguém já veio ali e não seguiu pelo menos não seguiu a mesma altura que estava proposto o cabo dele. Equipamentos e ferramentas. Primeiro delas, os EPIs, né? A gente preza muito pela utilização de EPI dentro da nossa empresa, nas nossas equipes. Nós temos equipe própria de lançamento, como eu falei, e é sempre uma segurança. Eu sempre digo para eles, olha, é igual o cinto de segurança. Por que a gente usa o cinto de segurança no carro? Para a polícia não pegar a gente? Não é para a polícia não pegar a gente. O cinto de segurança no carro é para a tua segurança. Por que eu uso EPI? É para eu não receber uma advertência, para eu não receber uma punição. Não é por isso. É para você não se machucar. É para a tua preservação. Para te chegar no final do dia, chegar no final da sexta-feira, como eu falo para eles, e não ter acontecido nenhum acidente. Então o cinto de segurança não é para a polícia não te pegar. É para você estar seguro. O EPI não é para você receber uma advertência. É para você estar seguro. Então é importante isso. Os EPCs, que seja a parte de cone, fita zebrada, aquilo que são os equipamentos de proteção coletiva. A gente preza muito por isso também. Hoje a gente adotou um método aí que é semelhante ao pessoal que trabalha na BR-101. Então a gente sai com a caminhonete numa rua lá e vai um camarada atrás. A gente para de ponto em ponto e vai espalhando o cone. Fica
30, 40, 50 cones numa rua, ou seja, tá tudo espalhado, a gente não tem risco de alguém não ver que a gente está trabalhando ali. Então a gente usa bastante cone, faz tipo o pessoal da BR espalhando o cone, depois no final do dia só recolhe eles todos para onde a gente está trabalhando ali, nas ruas que a gente está trabalhando. Ferragens. A gente tem alguns fornecedores aqui no evento hoje que estão aí oferecendo para a gente aí ferragem, BAP, suporte reforçado, suporte de elétrico. E a gente sempre pega muita situação que às vezes um mesmo fornecedor manda uma BAP de um jeito, manda de outro. Então, procurar trabalhar com material padronizado vai te garantir produtividade. Vai te garantir produtividade. Porque muitas vezes tu tens uma BAP e aí tu tem um suporte reforçado. Daqui a pouco vem uma outra BAP, mas mantém o suporte reforçado. Daqui a pouco ela já não entra naquele suporte. Já não entra no suporte elétrico. Então, toda hora está trocando de fornecedor, isso pode comprometer o teu trabalho. Trocar um parafuso que você usa para fazer em poste quadrado, enfim, trocar suporte de elétrico. Então, você chegar ao nível de padronizar o teu equipamento é extremamente importante para te garantir o quê? Produtividade e rendimento. Porque se está toda hora trocando de fornecedor, vai vir uma hora ou outra um parafuso J diferente, vem uma reserva diferente e aí tu não consegue seguir um padrão e uma produtividade com qualidade. Os cabos, a mesma coisa. Né? Se a gente trabalhou muito tempo trabalha muito tempo com Furukawa, Prysmian e outras marcas, né? E a gente percebe que cada vez mais os cabos eles estão diminuindo de tamanho. Não diminui a quantidade de fibra, né? Mas está diminuindo de tamanho os cabos. Diminui os cabos, a gente sabe que a alça para esse cabo também diminui. Então a gente tem que estar atento a isso. Tá lançando um cabo, a gente tem que estar atento que tipo de alça a gente vai estar usando naquele cabo. Mesmo que é um cabo de 12 fibras, você tem hoje, por exemplo, a Furukawa tem o RA Mini. O Mini RA. E a gente tem o cabo RA normal da Furukawa. Eles são espessuras diferentes, então eles pedem alça diferente. Então, às vezes, o técnico, se ele não está ligado aí nessa logística aí do cabo, ele acaba levando a alça errada e isso aí vai perder produtividade. Ferramental é extremamente importante. E aqui é um ponto muito interessante. A gente precisa ouvir o nosso técnico que está trabalhando na rua. Precisa ouvir ele. Às vezes ele tem uma ideia boa para passar para a gente, e aí quem coordena a equipe, ou quem é o teu gestor, quem é o teu supervisor, quem é o teu chefe na empresa, é bom que ele te ouça às vezes. Se você é chefe ou se você é técnico que está me ouvindo agora, isso aqui é muito importante, essa comunicação. Porque não é sempre que o coordenador ou o gerente está certo. Muitas vezes o técnico tem uma ideia boa, uma ferramenta que dá para utilizar para otimizar o trabalho. Né? Então, às vezes cria uma ferramenta. A gente, ou às vezes, olha uma outra empresa trabalhando, poxa vida, aquela ferramenta lá é bacana. Vamos testar, vamos fazer um teste, ver se funciona na nossa equipe. Isso é extremamente importante, trabalhar com a ferramenta adequada para ter rendimento na parte de lançamento. E isso é tanto para cabo backbone quanto para derivação de cliente. A ferramenta é extremamente importante. Às vezes o técnico está com uma máquina de fusão que leva 5 minutos, ele tem que clivar, o clivador está com problema, a lâmina está ruim. E aquilo ali perde tempo, às vezes fica 1 hora para clivar um cabo e fazer uma emenda. Ou às vezes está com um conector de campo aí de baixa qualidade, ele perde 1, 2, 3 conectores. E às vezes se ele tivesse com material de melhor qualidade, seria mais rápido. Então, na soma das coisas, às vezes nem sempre o barato é o melhor. Nem sempre não ter a ferramenta e fazer de um outro jeito é o melhor. Veículo adequado. Trabalhar com um veículo que está com a identificação, que tem os materiais necessários, né? Meios de comunicação. Lá na empresa a gente tem os nossos celulares, mas a gente também adotou o radinho. Então a gente comprou os radinhos lá da Motorola. Então às vezes tem um técnico que está numa quadra e tem outro lá na outra. Aí como é que faz? Liga o celular, às vezes o celular não tem sinal, não funciona. Então a gente adotou o quê? Rádio. Tá todo mundo ali se comunicando, solta mais cabo aí. Não, para o cabo aí que nós vamos fazer uma travessia. Libera mais cabo, segura aí. Então o rádio, a comunicação é extremamente importante. Para quem trabalha com backbone, às vezes está lançando um trecho de 20 km, tem um cara que vai estar a 1 km de distância de ti. E está lá no meio de um banhado, no meio da plantação de arroz, não tem sinal, como é que faz? A gente está usando o rádio. O rádio ajuda bastante, não é um investimento alto, mas o retorno dele é muito bom, porque evita às vezes tu cortar um cabo, puxar um cabo que não era na hora para puxar, às vezes derrubar um colega, o cara está na escada segurando o cabo, alguém vai lá,
pega e puxa o cabo, não tem comunicação, às vezes o cara cai, porque não sabia que não era para puxar o cabo. Novo lançamento de rede. Por onde começar e o que fazer primeiro? Por onde eu começo um novo lançamento de rede e o que eu faço primeiro? Quando eu vou lançar um novo cabo de fibra óptica. Então vamos lá, primeira coisa, projeto, o projeto da onde você vai lançar impresso e revisado. Revisar é extremamente importante. Não sei se aqui cada empresa tem as suas peculiaridades, mas se você tem um projetista na empresa ou se tem um terceirizado que faz o projeto, ele vai mandar o projeto daquela rua que vai ser lançada para a tua equipe, para a tua empresa. E muitas vezes o que acontece? O técnico pega o projeto, o supervisor pega o projeto, larga na mão do técnico, ó pessoal, tá aqui o projeto, lancem. E aí o técnico vai começar a lançar, ele vai seguir o projeto, não está revisado, às vezes a reserva não está no lugar que era para ficar, às vezes o tamanho de cabo não está adequado, às vezes está marcando uma ancoragem, não era para ser uma ancoragem. Então, revisar o projeto antes de entregar para o técnico que vai lançar o cabo é extremamente importante. E o técnico que vai receber o projeto, revisa de novo, antes de lançar. Então isso é importante. Primeira coisa, projeto impresso e revisado. Segundo, toda a equipe deve saber onde é que vai ser lançado. Né? Quando eu assumi a equipe, tinha uma pessoa que lia o projeto e todos os outros ficavam esperando para saber o que ia acontecer. Aí está lá em campo, um cara só leu o projeto, às vezes não leu certo e todo mundo está esperando. Todo mundo depende de uma pessoa só da equipe que lê o projeto. Então toda a equipe precisa saber aonde vai ser lançado, que rua nós vamos lançar, da onde para onde. Não, nós vamos lançar dessa avenida aqui, vamos lançar 400 metros, quebrar a direita, vamos terminar lá do outro lado. Todo mundo precisa saber, toda a equipe precisa saber aonde vai ser lançado aquele cabo. Por quê? Ajuda também em algum eventual problema. O projeto está dizendo que é para ter uma reserva, mas o cara disse que não tinha. Se a equipe toda sabe, pode minimizar os erros no final do projeto. Terceiro, análise da rota. Dá para sair lançando o cabo? Sim, não, vamos largar a bobina aqui e vamos sair lançando. Tem muita gente que está fazendo isso aí. A gente vê aí no trecho, muita gente coloca a bobina de lançamento e sai lançando. E aí o que acontece? Vai precisar fazer uma análise de rota para saber que ponto que tu vai lançar a tua rede. Porque hoje a gente não sabe, a gente recebe o projeto da Celesc ou da cooperativa, mas ela não diz lá, ó, você vai ser o terceiro ponto da rede. Você vai ser o segundo ponto da rede. Isso aí não tem. É aonde tiver espaço a gente coloca. Só que se onde tiver espaço a gente coloca, ele precisa ser verificado antes de lançar. Ou seja, eu tenho 50 postes. Poxa vida, vamos correr esses 50 postes aqui primeiro e vamos ver se a gente consegue colocar o primeiro ponto abaixo da luminária. Bom, não dá para botar no primeiro ponto, então vamos ver se a gente consegue colocar no segundo ponto. Para quê? Para não acontecer aquilo que eu falei antes aqui já. É cabo cruzando, é cabo se entrelaçando um com o outro. Para não acontecer esse tipo de coisa. Então a análise da rota é extremamente importante. Olhar a rota, onde é que tu vai lançar o teu cabo. Por quê? Vai te minimizar erros e vai te agilizar. Às vezes a gente pensa assim, não, para mim produzir eu tenho que chegar lançando o cabo. Na verdade não. Isso pode te gerar um calo, pode te gerar uma dor, um problema lá na frente. Então, analisar a primeira rota é extremamente importante. Quarto, sinalização em todo o local de trabalho, isso aqui eu já falei aqui, né? Hoje a gente espalha cone em todo o trecho. É um carnaval de cone laranja para tudo quanto é lado. E a verificação de risco. Né? E é um ponto que eu já falei aqui, que principalmente são as luminárias. Então a gente tem as luminárias que estão lá, muitas vezes em posição inadequada, cabo de fibra ótica em posição inadequada. Um outro ponto que acontece muito, não sei se vocês devem ter pego já isso aí, é o cabo da TV a cabo. Aquele cabo coaxial da TV a cabo, ele tem uma chapa lá metálica, que ela fica com uma ponta para cima. E aquilo ali já cortou muito cabo nosso. Então quando a gente faz a análise de rota, análise da correr o trecho, né, que a gente fala, a gente precisa olhar se tem esse cabo da TV a cabo. O que a gente faz? A gente vai lá e passa uma fitinha isolante por cima dele, para evitar que quando nós estiver puxando o cabo, não venha cortar, porque é isso que acontece. Tanto com o cabo de backbone, quanto com o drop. Corta o cabo, aquela chapa lá é muito afiada e ela corta o cabo. Cuidado com terceiros, né? As terceirizadas de energia, que eu já falei, as operadoras de fibra óptica. O nosso próprio concorrente muitas vezes pode ser um empecilho para nós passar um cabo. Porque às vezes a gente pega um concorrente nosso, ele está lá com 2, 3, já peguei caso de uma operadora está utilizando 5 pontos do poste. E aí, o que faz?
Ah, vou lá denunciar na Celesc, vou lá denunciar não sei aonde. A gente sempre procura ter o caminho melhor, que é o caminho da comunicação. É entrar em contato com o teu concorrente e falar, ó, cara, aqui tá assim, a situação tá assim, tu tá usando mais de um ponto aqui, tá atrapalhando aqui, a gente não vai conseguir colocar o nosso cabo. Isso sempre é o caminho melhor e é o caminho sempre da política da boa vizinhança. Porque se a gente tá lá, o cara tá usando, ultrapassou o ponto que ele podia utilizar, e a gente vai fazer uma denúncia na Celesc, a gente pode estar gerando um problema no nosso concorrente. Um problema para ele. E isso não é legal. Eu acho bacana sempre a gente tentar a política da boa vizinhança. E em todos os casos que a gente precisou fazer isso, que eu precisei conversar com algum outro provedor, a gente sempre teve um canal aberto, a gente sempre conseguiu uma boa comunicação para eliminar esses pontos aí a mais que às vezes o concorrente tinha. Às vezes o nosso próprio técnico, a gente vai lá, lançou o cabo de backbone, mas o nosso técnico de instalador de fibra ótica foi lançar o drop e colocou um outro ponto. Às vezes a nossa própria empresa faz isso. A tua própria empresa às vezes faz isso. Né? O teu lançamento fez certo, mas o teu técnico foi lá e botou outro ponto. Então não dá pra gente sair denunciando todo mundo. Tem que tentar conversar sempre, né? TV a cabo, já falei, né? Tomar cuidado, é um vilão também, a gente tem que tomar muito cuidado com o cabo coaxial da TV a cabo. A telefonia também, os cabos de telefonia hoje, a grande maioria dos cabos de telefonia que não são os ópticos, eles são aqueles cabos que eles são espinados naquela cordoalha que é metálica. Então a gente já pegou o caso dessa cordoalha metálica, ela está energizada. Energizada por quem? Pela iluminação pública. E aí imagina, um cabo daquele de cordoalha, às vezes ele corre 500, 600 metros. Então tu vai ter uma rua inteira muitas vezes energizada, porque está encostando num cabo de iluminação pública. Então tem que ter cuidado. Segurança no lançamento. Em primeiro lugar, a equipe. A equipe precisa estar ciente de que se ela não trabalhar segura, ela pode chegar no final do dia e sofrer um risco. Toda segunda-feira de manhã a gente reúne a equipe lá na empresa e, pessoal, vamos tomar cuidado para a gente chegar na sexta-feira e todo mundo chegar aqui de novo na empresa, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado, e voltar para casa e desfrutar do final de semana. Então, mas para isso acontecer, toda a equipe tem que estar ciente, a gente tem que estar lembrando isso sempre. Precisa ser uma cultura dentro da tua empresa, para teu instalador, para teu técnico, porque senão a coisa começa, quando a gente não repete, a gente acaba caindo no esquecimento. Segundo item de segurança, o veículo. A gente sempre procura deixar o nosso veículo sinalizado com cone, com pisca-alerta ligado. Se bem que o nosso veículo lá na nossa empresa, a gente tem 3 caminhonetes Hilux, a gente ergueu a suspensão dela, tem mais uma carretinha com a bobina de lançamento atrás. O pessoal chama do carro do Mad Max. Aquelas escadas todas em cima, não tem como não ver de longe. Mas, de repente, o teu carro é uma Saveiro, é um carro menor, é uma picape menor. Então, sinalizar o teu veículo é extremamente importante também, porque é onde vai estar o teu material e onde vai estar, muito possivelmente, a tua bobina de lançamento. Sinalizar o trecho, já falei aqui. Sinalizar, ter cuidado com as escadas, né? Amarrar sempre a tua escada, cuidar da tua escada, verificar se o teu técnico está usando o sistema de segurança adequado. Tudo isso é importante na hora do lançamento, tá? Agora, como formar uma equipe técnica de qualidade e produtiva? Talvez seja esse o grande desafio de toda empresa hoje, tanto na parte de backbone, quanto na parte de instalação de cliente. Como formar uma equipe de qualidade e produtiva? Alguém tem a resposta aí para dar para a gente? Tem gente lá atrás dando a resposta? Vocês não olham que vocês são da minha equipe. Qual o fundamento principal da tua empresa? Qual o fundamento principal que a tua empresa preza? Qualidade ou produtividade? O que o teu supervisor te exige? O que normalmente a tua empresa te exige, teu diretor? E se você é supervisor, o que tu exige do teu técnico? Qual é o principal que tu exige do teu técnico? É qualidade ou é produtividade? Qual dos dois? Qual dos dois é melhor? Qual é mais fácil de alinhar? Qualidade ou produtividade? O que é mais fácil da gente deixar coeso na equipe? A qualidade ou a produtividade? Qual dos dois? O que a gente alinha primeiro? Qual que é mais fácil?
É menos complexo, é menos difícil da gente lidar com a equipe ou lidar com o técnico? A qualidade ou a produtividade? E aqui eu coloquei um exemplo para a gente entender como é que funciona. Tem muita equipe de fibra ótica que lança cabo de backbone e de atendimento a cliente que está nesse ritmo aqui, ó, produtividade. Mas a base de qualidade dela é bem pequenininha, tá certo? Aí a gente pensa assim, poxa vida, nós estamos lançando bastante rede de backbone, nós estamos lançando bastante cliente, está entrando bastante cliente para a nossa base da empresa. Nós estamos produzindo bastante. Mas olha a base da nossa qualidade. Essa pirâmide aqui está em pé e ela está crescendo. Agora eu pergunto para vocês, se essa pirâmide aqui, ela cair, ela não vai ter sustentação nem para um lado, nem para o outro. A qualidade não vai segurar ela. Agora olha essa outra aqui. Por outro lado, pode ter outra empresa que está isso aqui, ó. A qualidade está lá em cima. Pessoal, tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo certinho, tudo funcionando, tudo ok, tudo beleza. Mas a tua produtividade da tua equipe é muito pequena. A base da tua qualidade é gigantesca. Mas a produtividade é muito pequena. Oi, Beleza. tá ouvindo? Sim. Ah, beleza. Na equipe de lançamento, qual que é o sistema que uso para a linha de vida que a Celesc está exigindo? Ah, beleza. Boa pergunta. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem a nossa escada, que a gente utiliza para fixação no poste. O que a gente faz com ela? A gente usa 2 cordas na extremidade dela para fazer a amarração por trás do poste e aí faz a fixação dela. Essas são 2 cordas para fazer a fixação da escada, para ela ficar firme no poste. E a linha de vida é uma outra corda, uma terceira corda, que ela fica no meio da escada. Então ela fica lá no meio da escada e vem até a parte de baixo, onde ela fica presa também. Então daí ali o técnico ele sobe com o trava-queda preso no mosquetão no peito dele, né? E preso na corda. Então a escada está amarrada no poste, o técnico está na linha de vida da escada. Então aí a gente sobe ali, chega lá em cima, daí uma vez que tu colocou o talabarte de posicionamento, aí tu está livre para tirar o trava-queda. Mas em todo o tempo que o técnico está subindo na escada, ele está de alguma forma preso. Né? Isso teve algum percentual de improdutividade nessa questão de fazer esse processo? Sim, sim. E sempre é uma pergunta, né? Porque quando isso acontece, normalmente a diretora da empresa, pô, mas tu baixou a produtividade agora, o que aconteceu? Não, agora a gente se adequou à técnica de segurança, né? Mas é como eu falei aqui, uma vez que a gente alinhou a qualidade, a produtividade depois ela aumenta. Tu vai ter problema no início para alinhar isso aí. Tu vai perder produtividade, é um fato. Vai perder produtividade. Mas uma vez que o técnico ele pegou o jeito de como fazer, se tornou a mesma coisa. A gente não tem mais perda de tempo hoje para... Isso não se tornou um agravante na produtividade. A gente voltou a ter a mesma produtividade, até mais. Por questão de segurança. A gente se adequou aquilo ali, né? Beleza, obrigado. Mais alguém? Não? Acho que era isso. Tá certo, então. Obrigado a todos aí. Valeu.